Agora é hora do quadro Trabalho e Emprego aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos ver. E no quadro Trabalho e Emprego de hoje, nós vamos falar sobre a importância do gerenciamento das emoções no local de trabalho. Aliás, o trabalho ocupa grande parte da nossa existência, não é? E por isso precisamos aí lidar com ele, com tudo que o envolve, como, por exemplo, os relacionamentos com os colegas, com a chefia, as pressões, o estresse do dia a dia. Para falar sobre o assunto, estou recebendo aqui no estúdio um especialista, um estudioso do assunto, aqui no estúdio, um neurocientista e especialista em inteligência emocional com mais de 20 anos de experiência, Jailson Pinheiro. Jailson, obrigado por ter atendido o nosso convite, viu? Nossa, a honra é toda minha. Está no teu programa e também está em São Luís, no Maranhão. Que bom, Jailson. A gente vai começar pontuando algumas situações para facilitar para o telespectador o entendimento desse tema que é tão vasto. Só ele daria no mínimo aqui 1 hora de programa, né? Mas a gente começa falando inicialmente sobre a importância das pessoas conhecerem as suas próprias emoções. Isso faz mesmo diferença? Faz mesmo diferença porque precisamos entender que, ao contrário do que nós aprendemos na escola, nós não somos seres racionais, né? Para a neurociência, nós somos seres emocionais, o que significa que nós somos baseados em emoções. Tanto os nossos sentimentos e comportamentos são alimentados pelas emoções que nos gerem. Então, por isso que essa frase tem toda importância e sentido. E é possível? Qual o caminho para se conhecer essas emoções? Então, não é algo simples. É preciso, primeiro, que a pessoa tenha uma predisposição em querer entender isso. Nós somos levados, literalmente, e conduzidos pela nossa vida, pelas emoções que fazem parte da nossa configuração biológica. E o importante é entender que essas emoções começam a se estruturar desde o ventre da nossa mãe. O que significa que a espécie humana, ela começa a aprender não depois que nasce, mas ela começa a aprender de forma emocional ainda no ventre da mãe. Isso é delicado, porque significa que uma mãe transmite para seu filho tudo o que ela sente, o que ela pensa, o que ela deseja, através dos sentimentos. Então, quando você fala, e o que é preciso para compreender minhas emoções? É preciso você estar disposto a entender que você é fruto de um processo emocional que teve início ainda lá, no ventre da sua mãe. O que para uma pessoa se torna algo muito mais grave, porque ela pode carregar consigo uma carga emocional, por exemplo, de raiva ou de alegria, mas que ela não entende muito bem por que sente isso. Obviamente, é um programa emocional que foi configurado lá no ventre da mãe. Um momento de tristeza, um momento de angústia dessa mãe, enfim. Então, o primeiro passo para se querer compreender suas emoções é estar disposto a isso, né? E certamente com a ajuda de um profissional que possa conduzir esse processo. Vamos falar do segundo tópico aqui nessa nossa conversa, que é: que emoções determinam suas competências? Pois é, quando você fala em trabalho, isso é importante. Acabamos de aprender agora que nós somos seres emocionais, o que significa que tudo que nós fazemos em nossa vida tem emoção como pano de fundo. A emoção é uma palavra interessante, né? Ela é uma mistura do latim de duas palavras, o e e o emovere. Então, significa movimento. Nós somos movimento. A espécie humana, ela é movimento. Nossas células são movimento, né? Então, o corpo é movimento. O que significa que a emoção move o ser humano. Então, quando você fala em trabalho, as pessoas não têm essa compreensão. Por exemplo, porque você está na profissão que está, né? O que é que te faz acordar de manhã bem cedo para ir trabalhar? Por que você escolheu essa profissão? Então, são programas emocionais. E no trabalho, como é um ambiente social, essas emoções que você carrega aí estarão aflorando a todo momento. Nós temos uma grande ilusão, meu amigo, de que nós podemos controlar nossas emoções. E o pior, a maioria das pessoas acredita que nós podemos esconder as emoções. Nós não conseguimos fazer isso. Não dá, né? Não. As emoções são processos neurobiológicos e por isso eu não tenho controle sobre ela. Então, quando você está com raiva, meu amigo, percebemos isso. Quando você está triste, as pessoas percebem que você está triste. Quando você está alegre, a mesma coisa. Então, por mais que você tente disfarçar, e a neurociência prova exatamente o contrário, quanto mais você tenta esconder ou disfarçar a emoção, aí é que ela aflora. Então, aquela história que se falava antes de, entrou no trabalho e deixa os problemas do lado de fora. Pois é, como isso faz? Não dá impossível, né? Isso é uma balela. Já está na bagagem, né? Já está na bagagem, cara. Você é um ser único, não há separação, por mais que tentem fazer isso. Então, vejam, se você é um ser humano que carrega consigo uma carga emocional de raiva, não tenha dúvida que essa raiva estará no seu trabalho. Essa raiva, ela será disseminada pela equipe que você faz parte. Isso, quando trabalhamos com liderança, isso é muito evidente. O que o líder traz para a sua equipe é aquilo que ele tem dentro de si. Então,
uma pessoa que trata mal o seu subordinado, sua equipe, né? Uma pessoa que precisa humilhar outra para se sentir melhor, isso é um programa emocional que esse indivíduo vem alimentando por vidas e ele não percebe isso. E é preciso estar atento a isso, porque hoje as empresas há muito tempo já contratam as pessoas em geral e muitas vezes as pessoas perdem o emprego não por habilidades técnicas que têm, mas por competências emocionais. Perfeito. Né? Então, quando trabalhamos com empresas, e o que você fala tem todo sentido, que o que acontece? Hoje uma empresa, ela contrata um indivíduo, um profissional, pelas suas competências técnicas, mas está demitindo pela incompetência emocional. Falta a competência emocional, por isso que o nome é inteligência emocional. Não é algo fácil. Se fosse fácil, o nome não seria inteligência. Compreende? Então, para você entender como isso impacta na nossa vida, em todos os âmbitos, mas aqui o nosso foco é trabalho. Então, no trabalho, sua atividade, sua profissão, os seus relacionamentos com seus colegas serão movidos pelas emoções que estão aí contigo. E como é que essas emoções, Jailson, interferem nos relacionamentos? E aí, relacionamentos de trabalho, já que esse é o foco nosso. Pois é. Então, como tudo, já falei, somos seres emocionais, nossos relacionamentos também são geridos de forma emocional. Algo que eu converso com as pessoas para que elas comecem a entender esse âmbito das emoções, algumas perguntas que eu faço e farei agora para você e para os nossos telespectadores, que é o seguinte: você já analisou o perfil ou o tipo de pessoas que estão fazendo parte do seu convívio hoje? Quem são seus amigos? Quem são seus colegas de trabalho? Quem são aqueles que estão mais próximos a você? As pessoas não refletem sobre isso. Mas quando começarem a refletir, vocês irão perceber que vocês atraem um perfil específico de pessoa. E esse perfil específico de pessoa, ele é definido pelo teu programa emocional. As emoções que você carrega aqui dentro atraem o tipo de pessoa que faz parte do seu convívio. Isso, como você falou, para um relacionamento afetivo, amoroso ou trabalho. E, geralmente nós não escolhemos, né, onde vamos trabalhar, mas lá, dentro do ambiente corporativo, de trabalho, você vai se aproximar de forma natural com algumas pessoas e também vai se afastar de outras. Tanto a aproximação de alguém para você ou afastamento significa que é um programa emocional ali dentro. Isso é muito efetivo. Há pessoas que ficam mudando de empresas, por exemplo, né? Oh, professor, eu já passei por 20 empresas, nenhuma presta. Opa! Será que nenhuma dessas presta? Aí, né? Alguma coisa errada. Ou então você possui um programa emocional, um amigo que não consegue se adaptar ao ambiente de trabalho. Isso vale para os relacionamentos, inclusive, para né? Tudo, qualquer tipo de relacionamento. Né? E do trabalho. Fora efetivo. do trabalho também. Agora, para encerrar, Jailson, pena que o nosso tempo é pequeno, mas o assunto é vasto. Que emoção move a sua profissão? Essa pergunta é chave, todo mundo deveria fazer essa pergunta? Todos deveriam fazer essa pergunta, é algo que eu defini como estratégia de ensino sobre as emoções para as pessoas, é uma pergunta provocadora, litiva, porque ela vem questionar o que é que move a sua profissão. Por que você faz o que faz hoje? Por que você trabalha no que trabalha hoje? Uma reflexão que eu quero deixar para você nesse final da nossa conversa, é algo que a gente não pode se estender aqui agora, mas pelo menos você que é um profissional, pense qual emoção move a tua profissão. Qual emoção moveu você a escolher a fazer o que você faz hoje? Essa resposta que você encontrar vai te explicar muitas questões que certamente você tem sobre a tua forma de trabalhar. Jailson, obrigado pelas dicas, pelas reflexões aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego.